Vou passar a palavra agora para o nosso candidato ao governo do estado de Minas Gerais, João Batista. João Batista, vamos escutar agora. Fique à vontade. Primeiro, meus cumprimentos ao Bruno e ao João pelas excelentes exposições. Eu gostaria de fazer apenas um registro de que aqui nesse auditório de um dos campos da Universidade Federal de Uberlândia, nós somos menos de 15 pessoas. Mas essa primeira pequena grande reunião vai gerar impactos muito construtivos, envolvendo 20 milhões e 300 mil cidadãos de Minas Gerais. Nós somos o primeiro partido, embora muito modesto, um partido em formação ainda, a construir coletivamente programa de governo a partir de pequenas grandes reuniões como essa. Esse tema certamente será objeto de novos debates em outras regiões de Minas Gerais. Sendo possível, nós gostaríamos muito de contar com a presença de vocês dois, mas de imediato, eu já, tomando a liberdade de falar em nome da rede, gostaria muito que você, Bruno, que você, João, juntamente com o Malaco e outros colaboradores, pudessem transformar esse debate num primeiro paper, numa primeira proposta, com os fundamentos que foram aqui tão bem apresentados, mas também gerando as primeiras propostas, as primeiras sugestões com vistas a um programa de governo abrangente para a área de agricultura e sustentabilidade, tanto compreendendo o agronegócio de um modo geral, nas suas múltiplas variedades de negócios, como também a agricultura familiar. Naturalmente, esse texto, até o mês de julho, será submetido ao crivo crítico de muitas pessoas ao longo de outros debates, até que nós tenhamos a redação final. E, é claro, por uma questão de respeito a todos vocês, a redação final terá que ser conduzida por vocês. Então, eu gostaria muito de poder contar com essa contribuição para que nós, de fato, façamos uma construção coletiva. Eu fiquei muito bem impactado ouvindo as exposições de vocês, as perguntas, as respostas, porque Cacá, eu, o Eduardo Lucas, viemos ontem de uma reunião com toda a diretoria da ABCZ, na sede da ABCZ em Uberaba. Eu quero registrar que nós fomos muitíssimo bem recebidos, com gentileza, sem solenidade, num clima muito amistoso, e eu imaginava uma reunião de 1 hora de duração, mais protocolar, e ela se estendeu até quase 1 hora da tarde, por mais de 3 horas, e tão entusiasmado quanto eu estavam do presidente a todos os diretores da ABCZ. E o debate não teria cessado, não fosse a insistência do Asclépio, o irmão do Eduardo Lucas, uma pessoa extremamente generosa, gentil, um gentleman, e que organizou a nossa agenda em Uberaba, e chamando a atenção para um outro encontro, que deveria ter começado às 11 horas da manhã, com engenheiros e arquitetos lá no CREA, ou no Instituto dos Arquitetos dos Engenheiros. Chegamos lá, portanto, com mais de 2 horas de atraso, estavam todos da diretoria e dos conselhos nos aguardando e nos homenagearam com um debate que não parava nunca e que nós tivemos que lembrar que tínhamos outro compromisso, que foi até 4 horas da tarde, para depois dar entrevista à imprensa e assim por diante. No debate com a ABCZ, primeiro eu tive a oportunidade de expor o que a rede pensa sobre desenvolvimento, agricultura e sustentabilidade. Ouvi naturalmente o comentário de que os empresários do agronegócio têm uma certa desconfiança em relação à rede, e em relação em especial a Marina Silva, porque a versão que predominava era de que a ideia geral de sustentabilidade e a prática de governo e a prática social da sustentabilidade seriam incongruentes, para não dizer incompatíveis, com os objetivos gerais e os interesses empresariais do agronegócio. Não vamos dizer aqui que tenhamos convencido completamente os diretores da ABCZ,
mas certamente eles saíram daquela reunião com uma outra perspectiva em relação ao que seja a rede e, em particular, no que respeita à visão que tem de Marina Silva. Nós pudemos expor diversos argumentos, que a grande preocupação que temos é maximizar o desenvolvimento da economia brasileira, e eu próprio apresentei o meu ponto de vista sobre retomada de crescimento e desenvolvimento com sustentabilidade em Minas Gerais. Em linhas gerais, o que eu expus foi o seguinte: é algo bastante heterodoxo. Eu tenho muito apego à industrialização, mas não é um dogma. Nós estamos em um contexto de globalização. Isso não é ruim. Depende do modo como vamos nos inserir e estamos nos inserindo no ambiente geral da globalização. A economia brasileira hoje já tem na composição do PIB predominantemente o setor de serviços. Por enquanto, o setor industrial ainda ocupa a segunda posição. Mas brevemente o agronegócio deverá, se não ocupar o primeiro lugar, pelo menos rivalizar com o setor de serviços como componente do desenvolvimento da economia brasileira. Segundo o que se sabe, embora eu seja um leigo no assunto, mas muito interessado, é factível, ao longo do tempo, nós incorporarmos progresso técnico à produção pecuária brasileira, de tal modo que, sem expandir a área territorial ocupada com pecuária, pela incorporação de tecnologias, você passar a produzir a média brasileira de menos de 2 cabeças por hectare, podendo chegar a 12. Façamos o cálculo com 6, ao longo de 2 ou 3 décadas, para maximizar isso como um padrão. Isso significaria a liberação de pelo menos a metade do total da área hoje ocupada com pecuária, que poderia ficar como uma nova fronteira agrícola, dentro da fronteira agrícola já ocupada, disponível para expansão da produção agrícola, portanto, podendo mais do que dobrar, porque tem a incorporação de tecnologias, que é uma variável ótima, por assim dizer, a atual produção agrícola brasileira que está batendo na trave das 250 milhões de toneladas de grãos. Então, as perspectivas do agronegócio no Brasil, elas são formidáveis. Eu, pessoalmente, estou formando a convicção, sujeita naturalmente à crítica e a alguma reconsideração, de que o carro-chefe da economia mineira, ao longo do tempo, vai se deslocar para a economia agrícola, o agronegócio e a agricultura familiar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não só pelo espalhamento disso em todo o território de Minas Gerais, quando nós observamos no Planalto Central, Triângulo Mineiro, observamos o Noroeste, que é como se fossem tapetes de agronegócio, entremeados aqui e ali com a agricultura familiar. Mas se vamos, por exemplo, à região de Campo das Vertentes, tomando ali de Madre de Deus de Minas, perto de São João del Rei, até chegar a Caxambu, por onde eu passei durante anos e anos e anos, quando da obra de duplicação da Fernão Dias, toda aquela área de terra de baixa qualidade não tinha um palmo plantado e tinha uma pecuária residual de baixíssima produtividade. Aquela área toda hoje, Madre de Deus de Minas, São Vicente de Minas, Minduri, chegando até perto de Bahia Pendi, ela não tem hoje um palmo sem plantar. Soja, sorgo, trigo, milho e assim por diante. Não tem um palmo sem plantar, com alta produtividade. Quando vamos de Belo Horizonte ao sul de Minas, na direção de São Paulo, a banda esquerda da Fernão Dias, abaixo de Lavras, tirando as manchas de café já existentes, eram áreas muito abandonadas, com prática de pecuária aqui e ali, em função de produção leiteira para a produção de laticínios. E essas áreas antes não ocupadas estão todas elas hoje ocupadas com produção de soja, com produção de trigo e agora, mais recentemente, com produção, nós teremos em pouco tempo uma província produtora de oliveiras. Recentemente um fazendeiro plantou 70 hectares de oliveiras para a produção de azeite com índice de acidez comparável aos melhores azeites do mundo e com uma ampla perspectiva de abastecer mercado interno e para exportação.
Só que a produção de azeite lá está naquela fase crítica, mas promissora de não tem mercado porque não tem produção e não tem produção porque não tem mercado. Toda inovação enfrenta esse dilema, por assim dizer, empresarial em algum momento. Então as perspectivas são formidáveis. Quando nós falamos em agricultura familiar, nós estamos falando da Zona da Mata, Leste Mineiro, Zona da Mata, de Caratinga, passando por Manhuaçu, passando por Vieiras, chegando em Carangola, em Muriaé, atravessando toda a Zona da Mata, entrando em direção a Caxambu, onde predomina 90% das propriedades agrícolas, pequena produção, com grande variedade. Tem um predomínio de café, mas tem uma enorme variedade de produtos. Quando nós entramos na Zona da Mata, abaixo de Caxambu, chegando ali, no sul de Minas, abaixo de Caxambu, chegando ali em Itanhandu, Itamonte, Pouso Alto, Virgínia, virando a Mantiqueira em direção a Venceslau Braz, Delfim Moreira, chegando a Itajubá até perto de Pouso Alegre, nós temos um predomínio quase absoluto da pequena produção familiar. Produz café, produz fumo, produz banana, predominantemente esses aí. Mas, como há uma fábrica em Itajubá, que é a maior do Brasil, que produz sabonetes e produz artigos de consumo dessa ordem, e usa como matéria-prima o sebo de origem bovina, e como o sebo, às vezes, é controlado por um oligopólio que faz o preço flutuar, o produtor já está pensando, já tem testagem disso, na possibilidade de introduzir o plantio em larga escala do abacate, que aliás já existe em Carmo da Cachoeira para a indústria de cosméticos, para substituir o sebo na produção de sabonetes. E esse produtor produz sabonetes para o mundo. Marcas muito nobres mundiais, consumidas na França, nos Estados Unidos, saem de Itajubá. E isso poderia formar uma segunda ou uma terceira renda para agricultores familiares, que não seria, digamos assim, uma renda sazonal, seria uma renda contínua, com a tecnologia, com continuidade da produção do abacate, não num ciclo anual, mas ao longo de todo o ano. Então as perspectivas são, por assim dizer, eu diria, incomensuráveis. O que há? A questão que se coloca, como vocês aqui já salientaram, é a capacidade da agricultura familiar, com orientação, mudança de geração, mudança de cultura, se apropriar das tecnologias disponíveis, dar um salto de qualidade, tanto em rebaixamento de custo, como na elevação da produtividade e da qualidade do produto, e ingressar no mercado, tanto interno como eventualmente mercado externo, de um modo, por assim dizer, fortemente competitivo, sinalizando estabilidade. Eu tenho a visão, e penso que não é equivocada, porque o país demograficamente está ficando velho. Na medida do passar do tempo, com mais 4 décadas, nós vamos entrar na curva japonesa da queda absoluta de população. Vamos depender de novos ciclos de imigração para o nosso país. Com a crise da oferta de mercado de emprego na economia urbana, que com as novas tecnologias, a robotização e assim por dizer, você vai ter cada vez menos oferta de emprego urbana, a perspectiva do crescimento do emprego será um emprego rural, não apenas para proprietários de terra, mas para arrendatários, que sendo jovens, que completaram o ensino médio, tiveram a oportunidade de um curso de nível pós-médio, vocacionado para uso de tecnologias na agricultura, e com crédito disponível via um BDMG, que vai aprender no nosso governo a chegar perto de onde o povo está, perto de onde a economia está, perto de onde o produtor está, para, no campo, poder prosperar usando uma tecnologia como essa que você mencionou, Bruno, como também para controlar pela tela do computador, que é o celular, o gotejamento no caso da banana, no caso do café e assim por diante. Como também o que Marina Silva, Cacá e eu vimos recentemente em Belo Horizonte, que é uma empresa chamada C maiúsculo, tracinho 100 SEM,
que começou como numa incubadora de microempresa, fomentada por uma empresa de capital de risco, e essa empresa desenvolveu uma tecnologia que já está mundialmente patenteada e hoje é objeto de desejo da China, da União Europeia, dos Estados Unidos, do capitalismo mundial, que consiste no seguinte: uma espécie de crise definitiva de quem vende energia a partir de geração hidroelétrica. Uma boa crise, por sinal. Por quê? Esta empresa desenvolveu uma tecnologia que, a partir da garrafa PET liquidificada, ela forma uma lâmina finíssima e dentro da lâmina vai o circuito que capta o fóton da luz do Sol e transforma em elétron. Só que isso você pode instalar, por assim dizer, envelopando um caminhão climatizado para, em lugar do diesel, que vai gerar a energia para o motor, você captar energia e produzir isso. Você pode colocar em qualquer fachada de prédio, em qualquer lugar, na posição que for, não apenas 45 graus em relação ao solo, mas pode ser até perpendicular. Já há um enorme prédio em São Paulo, cuja fachada perpendicular ao solo, toda ela já é com vidro e com essa tecnologia captando energia solar. Qual que é o diferencial? O diferencial é que isso vai dispensar o uso de linhas de transmissão. Você pode fazer toda a iluminação pública com árvores esteticamente maravilhosas, simulando a árvore natural de captação de energia solar com a bateria de acumulação para à noite iluminar cidade inteira, iluminar qualquer coisa. E o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, pode colocar essa energia onde ele está, carregar seu celular lá no meio da produção, apenas com um tapetinho deste tamanho, dessa nova tecnologia, capta energia solar, e aqui, ou então, instalar isso na própria tela do celular e diretamente pela incidência do sol, recarregar a bateria. Então, onde a pessoa está, você vai disponibilizar essa energia a custo zero. A chamada energia, que tem custo de produção e tem custo de consumo para o consumidor final, ela tende com essa tecnologia, segundo os próprios produtores dela, como se fosse um não negócio, a chegar a zero, custo zero, que qualquer um vai poder produzir energia para si próprio. Então, as possibilidades de futuro e de futuro imediato, que essa empresa está em Minas Gerais, elas são exponenciais, elas são incomensuráveis. É como se nós estivéssemos no mundo das utopias em realização, através das revoluções tecnológicas, inclusive aplicáveis ao campo. Então, eu vejo ao mesmo tempo o potencial de expansão do agronegócio como grandes unidades produtoras capitalistas, como também da agricultura familiar. E é muito interessante que nós conversamos um pouco sobre isso na reunião com a diretoria da ABCZ, e um dos diretores da ABCZ fez um comentário muito interessante sobre assentamentos de reforma agrária. Eu confesso que eu esperava um discurso mais ideologizado, até hostil à reforma agrária e hostil a assentamento. Viver e aprender. Eu estava errado. O comentário foi de nenhuma hostilidade contra o assentamento, mas de uma certa apreensão em razão do fato de que, enquanto o agronegócio se desenvolve, na vizinhança você tem agricultura familiar ou você tem assentamentos de reforma agrária, a maior parte desses assentamentos completamente improdutivos. E a reivindicação que a BCZ fazia era em que direção? Da coexistência entre a grande propriedade do agronegócio e o assentamento vindo da reforma agrária, mas como um assentamento de negócios. E a expressão utilizada foi o seguinte: não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser um bom empreendedor e fazer funcionar o assentamento como um negócio que gera renda, que gera receita, que pode gerar inclusive reinvestimento. E a disponibilidade para sindicatos rurais e a própria BCZ trabalharem em cooperação com assentamentos de reforma agrária. Então não é luta de classes, é cooperação ampliada. Isso é muito interessante e a disponibilidade, inclusive, para fazer transferências de tecnologias. E aí nós chegamos finalmente no problema que vocês tanto colocaram, que Minas, na era Paulinelli, que foi líder em tantas inovações no agronegócio, de um modo geral,
Como é que hoje nós temos todo o sistema de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia, de acompanhamento e formação do produtor rural em colapso, porque não há política pública, não há visão estratégica, e os governantes em Minas Gerais que se sucederam, independentemente de partido, não me reporto aqui somente ao atual governo Pimentel, PT e MDB, mas me reporto também ao ciclo de 12 anos dos governos do PSDB, que não tiveram essa visão estratégica no sentido de focar políticas preferenciais para o agronegócio e também para a agricultura familiar, a não ser uma ou outra coisa topicamente feita aqui e ali. Eu fico muito confortável quando eu ouço a sua exposição, Bruno, e você fez uma exposição, além de brilhante, muito equilibrada, no sentido de reivindicar o equilíbrio entre a viabilidade do negócio como negócio, por exemplo, o agronegócio, e a dimensão de mercado para se aplicar à sustentabilidade. Ora, sustentabilidade, se eventualmente tem custo alto, o custo alto não tornaria o agronegócio competitivo. Então nós temos que ser moderados e ao mesmo tempo firmes de ambos os lados. A galinha dos ovos de ouro, o mercado por um lado e a sustentabilidade por outro. Só que ao invés de serem antagônicos, a galinha dos ovos de ouro, o agronegócio precisa compreender e parece que começa a compreender que a sustentabilidade também é a galinha dos ovos de ouro. Sem a sustentabilidade, a galinha dos ovos de ouro não vive. Essa é a grande equação. Você chamou muitíssimo bem a atenção disso, pelo menos para mim deixou muito claro qual que seria o papel adequado do Estado através de agências regulatórias, através de uma cultura regulatória, mas uma cultura regulatória, como o João chamou tão bem a atenção, não fiscalista, não punitiva. Eu, francamente, estou muito impaciente e cansado de ouvir tantos relatos e denúncias da prática fiscalista, por assim dizer, denunciatória, punitiva, de órgãos que deveriam ser, antes de incremento, fomento, orientação, educação e parceria, que vão e agem de um modo, por assim dizer, pré-democrático, arrogante, autoritário, onipotente, chegando, multando, punindo e inviabilizando o desenvolvimento da pequena produção ou mesmo da grande produção. Por fim, nós chegamos à questão central, que o Malaco tão bem focalizou, mas vocês dois também, é a centralidade do assunto água. E o exemplo que o João nos oferece, a cartilha excepcional, eu fiz uma leitura dinâmica aqui, excepcional, que o João nos oferece de como é possível, a partir do negócio, e o negócio com uma visão de sustentabilidade, portanto, o interesse próprio do empreendimento, coincidindo com o interesse público, é uma equação na qual, é um jogo no qual todos ganham. Produtor individual ganha, comunidade de produtores ganha, cidadãos ganham, as cidades do entorno ganham, o ambiente ganham, os governos ganham com mais receita, a economia se desenvolve. Eu gostei muito dessa experiência e gostei tanto que eu queria até te pedir a gentileza de, se você puder já agendar de uma vez, que eu tenho uma visita preparada ao Alto Paranaíba. Que eu queria descobrir alguma coisa no Alto Paranaíba para visitar. Já tenho o que eu quero visitar. Eu quero visitar Iraí de Minas e o entorno. Então eu queria chegar muito cedo e você organizar uma agenda para me levar à região, conhecer a experiência de vocês, reunir com o pessoal desse consórcio, dessa associação, conhecer o Conselho de Ética, o Conselho Fiscal, como é que vocês fazem o trabalho, eventualmente ter uma conversa com a Copasa, se tiver que puxar um pouco a orelha da Copasa, puxar a orelha da Copasa, enfim, que você me proporcionasse a oportunidade de ver em ato, conviver em ato com essa experiência que você e seus companheiros desenvolvem. É possível isso? Podemos agendar? Voltando então aqui ao ponto. O que eu recolho do ponto de vista de formulação de políticas públicas, primeiro, é voltar uma atenção forte para a reabilitação do sistema de suporte de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia ao agronegócio, também com foco na agricultura familiar, que pela informação que você deu, isso não está funcionando bem. E a informação que o Bruno deu, eu conheço muito bem todo mundo da FAPEMIG,
Eu sei que nem sempre os recursos que chegam à FAPEMIG são suficientes, mas quando chegam, eventualmente, eles não estão sendo aplicados na destinação fundamental, mas é bom a gente ter uma visão sobre isso e um bom debate sobre o assunto. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero informar a vocês que sobre a Copasa nós já temos um conjunto de informações que a que você trouxe se soma a esse conjunto. A Copasa vai viver no nosso governo uma revolução copernicana. Ela hoje é uma empresa pré-capitalista, predatória, que preda água e vende água. Ela não produz água. São Paulo produz água em Minas Gerais, em Camanducaia e em Extrema, porque eles premiam o pequeno produtor rural que tem nascentes dentro do seu terreno, a nascente é cercada, fio de arame acompanha o curso d'água, faz o poço para o gado beber, gado não pisoteia a nascente, eles plantam a mata ciliar e assim por diante e ganham um royalty ou alguma forma de compensação. Nós estamos estudando essa possibilidade. Então a Copasa, eu não pretendo privatizar, porque privatização para mim não é mais problema ideológico, é pós-ideológico. O Estado deve ter o que precisa ter se cumpre uma função social de educação e preservação ambiental e cumpre uma função social de equidade. Levar a água da Copasa até localidades rurais é mais caro que na cidade, pela demanda acumulada na cidade e dispersa no campo. Mas função social de empresa significa que a empresa não pode se pautar pelo custo de cálculo-benefício de mercado. Ela tem que cumprir funções sociais. Portanto, a Copasa tem que permanecer empresa pública, mas empresa pública, estatal, na forma da propriedade, porém comunitária na destinação das suas ações e na sua cultura. Isso é absolutamente fundamental. A Copasa vai ser uma empresa repensada, ela vai produzir água no sentido que eu falei aqui, ela vai cuidar da água, ela vai fazer a educação ambiental, ela vai interagir com a pequena produção, com a grande produção, com os consórcios, vai ter uma participação construtiva e subsidiária na gestão dos consórcios de bacias hidrográficas, até em nível micro. Ela vai mudar completamente o seu modo de se pensar, a sua cultura e as suas ações até chegar na ponta. Nós vamos acabar com essa mega burocracia que todas as decisões têm que sair da ponta no local, ir para Uberlândia ou ir para Patos de Minas, dependendo da decisão, vai para Belo Horizonte, e o que temos é uma inércia decisória caracterizada pela não decisão, os tais 4 anos que você falava, para uma outorga acontecer através da agência que regula a questão das águas em Minas Gerais. Outorga tem que ser na semana que a demanda foi apresentada, com os estudos técnicos e a resposta pronta. Se nem tudo que é solicitado está apto a ser atendido, nós temos que aprender a crer, a acreditar, ver o produtor como alguém em quem se confia e permitir a ele que desenvolva um negócio com um prazo, com uma regulação, com um calendário adequado que lhe permita, ao mesmo tempo, fazer a galinha dos ovos de ouro funcionar e depositar os ovos e, com o tempo, ele ir se adequando. Isso não é ser negligente com a questão ambiental, é apenas ser flexível, como o Bruno aqui colocava, de combinar o fundamento, como foi exposto, não é? Que é o fundamento da sustentabilidade, com a viabilidade do negócio. Então nós temos que também mudar a cultura do fiscalismo em Minas Gerais, que ao invés de fiscalismo, as pessoas têm que chegar com educação para orientar, para ponderar, para aprender a negociar, aprender com o outro e disso sair um plano de negócios, um calendário ótimo que permita o negócio funcionar e a questão ambiental também ser respeitada, estar presente e assim por diante. Enfim, eu colho aqui todos esses ensinamentos que vocês nos proporcionaram, esse que você insistiu tanto nele, como deve ser feito o uso da água do rio, o uso da água subterrânea, qual é a distribuição ótima disso, lembrando que isso passa por um lento processo de informação, negociação, capilarização, educação ambiental e ainda que a longo prazo, ainda que demore uma geração, mas imediatamente introduzir isso na escola da educação infantil, introduzir na escola do ensino fundamental, na escola do ensino médio. E por fim, é um propósito nosso na área da educação criar em parcerias múltiplas com o Sistema S, com empresários individuais, com associações empresariais, consórcios intermunicipais de prefeituras, uma rede de escolas técnicas de nível pós-médio,
distribuindo as atenções entre a economia urbana e a economia rural, para que esses jovens aos quais você aqui mencionava, que são a nova geração dos empreendedores rurais, na pequena unidade de produção ou na média produção, eles tenham a possibilidade, mais além da Universidade Federal ou da escola de ensino superior particular, caso não disponham de renda para chegar lá, ou de possibilidade competitiva para chegar lá, eles possam ter um curso de nível pós-médio, com certificação semestral, ao longo de 2 anos, saindo dali ou em simultaneidade ao curso, já aplicando os novos conhecimentos tecnológicos na agricultura familiar, ajudando o pai que está ficando velho e voltar ao campo como um empreendedor, um empresário pequeno de negócios, capaz de usar e dominar as novas tecnologias, tendo aprendido também contabilidade, elaboração e manejo de plano de negócios, não apenas na produção, no ambiente da propriedade, mas também além da porteira, como se diz, a gestão dos negócios para se inserir no mercado e conhecer toda a cadeia produtiva, por assim dizer. Nós temos isso como o principal foco de retomada do crescimento da economia em Minas Gerais, a serviço do desenvolvimento sustentável. É por essa razão, e fundamentalmente por essa razão, que eu insisti muito, e o texto está pronto aqui, eu estou trabalhando nele já tem 15 dias, que eu vou apresentar agora no Congresso da Associação Mineira de Municípios, a todos os prefeitos de Minas Gerais. Qual é o modelo de governança que nós queremos? Então, aquilo que eu falava no começo, de distribuir Minas Gerais, eu cheguei à forma dos 24 territórios, para respeitar o modo de organização já prevalente dos prefeitos em Minas Gerais, para unir inovação com tradição, e não fazer da inovação uma ruptura, unir as duas, teremos 24 territórios. Eu estarei presente, se eleito governador de Minas Gerais, a cada semana em um território em Minas Gerais, até fechar o ciclo dos 24 territórios, o que demandaria, portanto, exatamente um semestre. E essas reuniões com assunto, hora para começar, hora para terminar, tempo de exposição, tempo de comentário, hora das propostas, hora do consenso, decisões, sistema de monitoramento para acompanhamento do atingimento gradual das metas, de tal sorte que quando fizermos a segunda reunião, no início do semestre seguinte, ninguém ficar amassando barro, pisoteando o mesmo lugar, voltando sempre atrás e não transformar a reunião em reunião de lamentos e de lamúrias. Os 2 primeiros anos de governo serão 2 anos de grandes esperanças na ação, porém de suor e lágrimas pelo ajuste fiscal que nós teremos que fazer. Mas durante o tempo do ajuste fiscal, eu lhe asseguro que nós faremos a reconstrução do sistema público estatal de suporte com pesquisa, suporte tecnológico, com orientações ao agronegócio e, em especial, à agricultura familiar para introdução de tecnologias. Ao mesmo tempo, nós vamos mudar completamente a cultura do BDMG. Haverá uma carteira voltada para a agricultura familiar para incremento de novas tecnologias, com prazo de carência, já que o dinheiro vem do BNDES, para que haja condição de formar capital de giro para investimento, com orientação, com acompanhamento a esses jovens empreendedores que vão ser pequenos produtores prósperos para fazer a galinha dos ovos de ouro funcionar. Essa é uma das linhas de retomada do crescimento econômico em Minas Gerais. O governo chegando perto do produtor, aprendendo com o produtor, sentindo o sentimento do produtor, as suas apreensões, suas esperanças, suas angústias, seus problemas e buscando junto com ele soluções. É desse modo que nós queremos governar. Isso é altamente eficiente, gera eficácia, gera resultado. É uma cultura não focada apenas em resultado a qualquer preço. Resultado com processo e processo com fundamentos, como esses que vocês aqui nos apresentaram. Então eu queria muito agradecer a vocês, é uma contribuição inestimável. Fiquem tranquilos que isso será completamente incorporado à elaboração do nosso programa de governo para o assunto agricultura e sustentabilidade. Muito obrigado. João, o Bruno quer fazer uma consideração à sua fala e um bate-papo entre vocês aqui seria muito rico agora, com uma síntese e o objetivo de finalização. E eu queria deixar só uma pergunta para depois ser respondida. Eu já ouvi o João falando um pouco sobre,
e o Bruno comentou sobre o Pacto Federativo na questão estadual, em relação à questão tributária na economia verde. Eu acho que é algo também que a gente está incorporando, né, João? Eu acho que vai ser feito um ajuste na questão estadual para que haja um fomento na economia verde no estado de Minas Gerais. E eu queria deixar o Bruno falar e ter uma consideração, e depois entrar nesse assunto que eu acho que seria interessante. Tá. Eu, enfim, fico bastante animado também com os comentários, né? Acho que boa parte dos problemas que eu percebo foram contemplados na sua fala. Eu queria chamar atenção para 4 pontos que eu percebi que eu acho que eu ainda poderia agregar um pouquinho mais, tá? Primeiro, essa questão que você falou a percepção do setor agrícola de como a sustentabilidade é um fator competitivo para ele atualmente, tá? Obviamente que pode gerar aumentos de custos, nem sempre gera, mas em algumas situações pode gerar aumento de custo, as práticas mais sustentáveis, até porque é uma mudança de matriz tecnológica, do que sempre se usou, dado que essa questão da sustentabilidade nunca foi tão equacionada, né, na escolha das práticas. Mas eu concordo, é uma coisa que assim, se ainda tem uma minoria que é um pouco atrasada, eu diria, mas a maior parte, as grandes lideranças do agronegócio hoje em dia, eu acho que estão com essa visão. Elas percebem que é um fator competitivo nosso ter uma agricultura sustentável, inclusive quando você vê essas campanhas que o agronegócio tem feito em grandes meios de comunicação, é colocado como a sustentabilidade como uma das vantagens competitivas do Brasil. Tá? Então, com certeza, se aprofundar nisso é uma coisa que tem espaço dentro do setor, então, e um diálogo e tentar conscientizar as lideranças do setor sobre isso é muito importante. Tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, um outro ponto que você colocou, né, falou, eu tendo a pensar na indústria como a opção principal, não é só você. Eu acho que nas matrizes econômicas que eu estudei desde a minha graduação, a indústria é sempre vista como o pilar do desenvolvimento. Tá? E, enfim, porque ela traz realmente uma qualidade de emprego melhor, distribuição de renda melhor, ela tem algumas vantagens, né, que é mostrado. Mas o que eu acho que é interessante pensar é que é na agroindústria, tá? Assim, que é uma coisa que a gente falou aqui bastante, mas é essa questão, o setor agrícola ele pode dar sustentação a uma atividade industrial. Tá? E ele funciona muito melhor se ele tem uma agroindústria, ele está bem encadeado nessa agroindústria. Tá? Isso que foi mencionado pelo pessoal da BCZ ontem, que você falou de como esse assentamento pode se tornar produtivo, é um dos grandes desafios que a gente tem, é conseguir inserir a agricultura familiar nas cadeias produtivas. Tá? Então é como você consegue atrelar. A gente tem casos de sucesso e casos de grande fracasso. Recentemente, o Programa, por exemplo, Nacional do Biodiesel, né, o PNPB, que foi lançado em 2004, que era uma tentativa de pegar produtos da agricultura familiar para fazer biodiesel, e os produtores de biodiesel tinham um leilão meio especial na Petrobras, quando eles tinham esse selo social. Foi uma política pública pensada nessa direção, que poderia ser muito interessante, e deu super errado. Tanto é que hoje 80% do biodiesel brasileiro é de soja. Então, aqueles produtos base da agricultura familiar, não se conseguiu estruturar essas famílias para elas conseguirem fazer parte da cadeia produtiva. Porque tinha muita variação da produção, não entregavam, enfim, eu tenho alguns colegas que estudaram isso, tinha uma série de problemas, né? E aí a política acaba sendo desmontada ao longo do tempo e, enfim, e não chegou no objetivo. Então, é interessante estudar os instrumentos, né? A gente tem grandes especialistas no Brasil, acho, os instrumentos que funcionam para integrar a agricultura familiar nas cadeias produtivas. Tá? Elas não podem ser pensadas, a agricultura familiar, a agricultura, o sucesso dela depende dessa integração. É uma competitividade sistêmica, não é só do elo agrícola. Tá? Se eles não estiverem bem integrados, provavelmente eles vão desaparecer ou eles vão viver de política pública até quando durar a política pública. Quando ela desaparece, acaba junto essa iniciativa, que não é o que a gente espera. Um outro ponto que eu acho muito importante que mencionou é a questão da extensão rural. A EPAMIG, etc. Realmente foi desmontado, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro foi desmontado. Foi, entre aspas, privatizado o sistema de extensão rural. Os produtores maiores, através das vendedoras de insumos, né, da Bayer, das empresas que vendem insumos, eles conseguem ter essa assistência técnica. Porque eles compram em quantidades grandes, o que faz a assistência técnica ser oferecida pelo vendedor de insumos. Então, no Centro-Oeste, na grande produção de soja, milho, etc., não tem necessidade nenhuma disso. Mas quando você vai indo para culturas mais agricultura familiar e que não é tão dependente dessa venda de insumos,
é muito importante. O pequeno produtor ele não tem condição de pagar por uma assistência técnica adequada. Então, ou você tem o sistema cooperativo que faz isso, que enfim ajuda muito realmente, ou você depende do Estado. No caso aqui, eu visitei muitas Ematers, assim, várias cidades que eu fui fazer estudo. É impressionante a precariedade da estrutura deles. Assim, é uma coisa que chama muita atenção, a desmotivação de quem trabalha lá, devido. Eu não tenho a menor ideia de salário, de carreira, de nada disso, mas dá uma impressão que eles estão sucateados realmente. Tá? Então teria que se pensar em alguma alternativa. Eu não sei se é possível remontar todo aquele sistema de assistência técnica, extensão rural que existia desde da Embrater, Emater, etc. Mas precisa se pensar numa alternativa. Tá? Ou meio que empoderar grupos de produtores por meio de cooperativas para eles terem algum tipo de serviço assim, mas precisa ser feito alguma coisa. Tá? Se é que se espera fomentar mais a agricultura familiar. E o último ponto que eu acho que você tocou, que é fundamental, a questão da educação para jovens no meio rural. Tá? Eu até fiz um projeto de extensão aqui pela universidade que eu visitei as 12 escolas rurais de Uberlândia. 12. E aí as escolas segundo nono ano, né, eu acho que que chamava ensino médio na minha época, agora... Não, então chamava segundo grau e agora chama ensino médio. É isso. Mas enfim, o que a gente percebe lá? A única forma desses jovens continuarem nas propriedades e darem manutenção à atividade dos pais é se eles tiverem uma formação para lidar com tecnologia no campo. Tá? Tinha até jovens que perguntavam, mas meu pai não sabe mexer com nada disso, etc. Assim, seu pai é de outra época. Tá? E a sustentabilidade, a capacidade que vocês têm de produzir com eficiência depende de vocês conseguirem usar ferramentas da agricultura moderna. Do contrário, esse jovem não vai ter uma renda decente e vai para a cidade numa condição muito precária. Não foi um estudo, foi um projeto de extensão, a gente visitou as escolas, eu estou relatando. Mas assim, se eles não conseguirem adotar essa tecnologia, eles vão ter uma dificuldade muito grande em gerar renda no campo e vão vir para a cidade do pior jeito possível. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. A gente tem aqui o Instituto Federal aqui de Educação Técnica, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser pensada. Né? Os pais eles não conseguem capturar e nem se atualizar na questão da tecnologia. E os filhos eles se tornam talvez a mão de obra mais próxima das atualizações. Seria isso que você percebeu? Isso tem a ver. Obviamente que tem uma questão de lidar com tecnologia, que os jovens naturalmente lidam, então digamos que eles são um terreno, uma terra mais fértil para essa qualificação do que os pais, né? Então eles são isso. Mas ao mesmo tempo é a própria questão de dar continuidade a essas famílias continuarem lá. É isso. Nós tivemos aí nos últimos 10 anos a implantação, eu diria, virtuosa de uma rede bem estendida no território de institutos federais de educação tecnológica. Entretanto, até onde eu observo, todos eles são urbanos e voltados para profissões urbanas, salvo o melhor juízo. Você vê uma possibilidade de uma readequação para que esses institutos, que são plataformas já estabelecidas, muito caras, com uma manutenção e um custeio muito elevado, passarem a experimentar uma modificação para também, em seus currículos, atenderem essa demanda rural dos jovens agricultores, empreendedores, para ali receberem uma formação? Eu acho que é possível, enfim, do ponto de vista da agricultura seria extremamente positivo. Eu não tenho tanto conhecimento de como funcionam, como é a estrutura. Mas há uma falta de ensino técnico profissionalizante na área agrícola. Tá? E assim, eu tento, obviamente, quando eu fui conversar com esses jovens, falar até da Universidade Federal, que oferece cursos, e é interessante, a barreira de acesso ao ensino é tão grande, que vários me perguntavam se a universidade era paga. Eles realmente acham que não é para eles. E que é uma coisa assim, para pessoas da cidade, etc e tal. Como se eu estou no campo, eu não posso ter acesso a isso. Tá? E ao contrário, obviamente que eu acho que o ensino técnico seria mais interessante até para a maior parte dessas pessoas do que o ensino universitário, que é mais caro, é mais custoso, ele teria que sair de lá e etc. Então é preciso pensar alguma solução para que eles consigam acessar pelo menos o conhecimento básico
para lidar com isso. Tá? Você fala do negócio de empreendedorismo, a gente viu algumas iniciativas muito legais, por exemplo, de até aquelas feiras de produtores orgânicos, sabe? Que os filhos organizarem grupo no Facebook, com evento no Facebook, que é um lugar onde os pais vão lá vender uma praça num sábado. Sabe, a própria vindo de lá, então assim, você tem milhões de iniciativas, uma das grandes, além da questão tecnológica da produção agrícola, a comercialização, ela depende muito do acesso à tecnologia agora. Cultura de migração, né? Você valoriza, você potencializa e o fluxo inverso, né? Exato. E você viu o que ele falou? Para eles, na base da cultura deles, isso não, eles não têm acesso. É como se isso fosse algo inalcançável para eles, né? Então, pelo contrário, né? Isso é talvez a grande revolução que você está falando, João. Bom, o ponto aqui, quero dar uma modesta contribuição. Nós desenvolvemos um projeto no Cinturão Verde, tendo Juiz de Fora novamente como um case, lá tendo uma facilidade de ter 16 distritos, alguns até com características de preservação histórica, mas com esse processo do êxodo rural, e agora a gente está tendo realmente a possibilidade, ainda bem, do refluxo, não é isso? Então, claro que verificando questões de vocação, logística, não é? A própria demanda local para se evitar a questão que você colocou muito bem, de serem realmente produtos perecíveis, né? E sujeitos à questão ainda da economia não sustentável, né? Mas, e nós percebemos que, como já tem o assentamento dos seus sitiantes, eu lembrei para o João, e isso não é muito divulgado, que por uma lei federal há a condição, pelo visto, um salário mínimo que sustente aquela família como custeio, desde que ele prove que realmente ele tenha a sua comprovação de residência no local. O que já é um alento para um reinício, né? Eu não sei, Bruno, se você tem conhecimento disso, né? Se é da sua área de estudo, né? Mas eu lembraria também que, havendo essa rede e um mix de produção, lembrar que a cooperativa também, o cooperativismo bem administrado, pode fazer um papel extremamente importante na compra dos insumos em condições melhores de custo e também de comercialização, não é? Gostaria aqui de deixar uma pergunta, Bruno, né, se tiver dentro da sua área também de pesquisa, estudo e aplicação, quais elementos seriam importantes para a sustentação desse fluxo migratório de retorno para essas áreas do entorno do meio urbano? Lembrando que algumas economias desenvolvidas, como foi falado aqui, né, especialmente nos Estados Unidos, que nós temos acesso cultural a isso, a questão de que profissionais, famílias moram em áreas urbanas, mas com deslocamento muito intenso, né, entre essas áreas de produção rural e a própria cidade. Eu gostaria então de reformular a pergunta, dizendo para você quais outros elementos seriam importantes, né, tendo em vista políticas públicas estaduais, municipais e também federais, no sentido de fixar, de tornar atrativo realmente essa volta para as regiões rurais. Obrigado. Então, enfim, eu não conheço esse projeto que você mencionou e realmente não é exatamente a minha área de estudo, né? Eu tive nesse projeto de extensão, acabei me deparando um pouco com isso. Essa questão de fazer uma política de renda, né, com bolsa, etc., enfim, pode ser algo interessante, mas depende de dinheiro, que eu não acho que é uma coisa que está muito disponível no Estado brasileiro no momento. Tá? Então é uma coisa que é interessante. O que eu acho que é o mais importante para mim é você capacitar esses jovens para que eles consigam gerar renda nessas propriedades. Tá? Assim, é isso que é a questão. Eu tendo a pensar que qualquer coisa só é sustentável ao longo do tempo, principalmente num país como o Brasil, que passa por altos e baixos fiscais com uma certa frequência, quando
quando, de certa forma, a coisa se segura por ela própria, né? Então, assim, eu acho que, enfim, tem que se dar essa coisa que foi mencionada por vocês de morar na cidade ou no campo. Quando você conversa com os jovens da zona rural, eles realmente veem como uma desvantagem de vida, um atraso de vida, por assim dizer, estar no campo. E isso é uma imagem que, na minha opinião, não é verdadeira. Tá? Assim, quando a gente olha assim, a Europa, por exemplo, você tem toda como é que se diz, um esforço do Estado para fixar essas pessoas no campo mesmo. Tá? Assim, é um estilo de vida que eu acho que nunca foi culturalmente muito valorizado, até por essa visão industrial, disso é o progresso, isso é o para frente, né? Nunca foi muito valorizado, mas que é uma coisa que tem que ser trabalhado para desmistificar isso com esses jovens. Até num curso técnico, eu acho que teria que ter alguma coisa sei lá, não diria de orgulho, mas de valorização da importância que eles têm e do tipo de vida que eles levam. Tá? Atualmente você tem pessoas da cidade que pagam um dinheiro alto para passar um dia vivendo como eles vivem, sabe? Porque assim é um tipo de meio de vida que tem um valor muito grande, que não foi valorizado historicamente, mas que eu acho que é factível de incentivar. E o que a gente percebe é que outra coisa da tecnologia é a possibilidade de acesso a serviços da cidade no campo. Isso é muito importante. Porque qual que é o problema? Assim, o que eles veem, os jovens, como algo muito negativo de morar no campo? Eu não sei de nada que acontece, não tenho acesso a nada e etc e tal. Isso passa desde por questão de tecnologia da informação, eles terem acesso a uma banda larga, alguma coisa de internet é importante, quanto você ter uma infraestrutura que permita que eles cheguem facilmente na cidade. Entre morar, por exemplo, num bairro da periferia de Uberlândia, a gente tem bairros aqui, algumas escolas rurais que eu fui não eram rurais coisa nenhuma. Eram, na verdade, fim de bairro de periferia. Tanto é que eram os lugares mais difíceis que a gente teve de conversar. Porque os jovens não têm nada de rural. Tá? Aliás, assim, eles têm uma ligação com o submundo que é bastante difícil para a gente lidar. Até eu, pelo menos, que não tenho muita qualificação em educação com jovens, etc., tive essa dificuldade. Mas, assim, eles não têm. Assim, entre morar num local de periferia que é distante, você vai ter o mesmo problema de acesso, e poder morar no campo, se você tiver condições mínimas de chegar e usufruir dos serviços bons da cidade, tanto na parte de educação, como de saúde, como de entretenimento, isso é muito importante para fixar ele. Mostrar para ele, ele tendo renda no campo, ele vai conseguir aproveitar muito melhor os serviços da cidade do que ele vivendo num subemprego na cidade. Então, assim, eu acho que tudo passa por você dar uma perspectiva para esses jovens de que eles têm como ter obviamente, enfim, como o João bem sabe, dificilmente se enriquece com a agricultura, especialmente familiar, mas que eles vão ter condições mínimas de poder ter uma família, de sustentar e de acessar os serviços mínimos, né? De entretenimento, saúde e educação, isso é muito importante. Então, além da educação, você tem a questão de como chega o serviço de saúde no campo, a infraestrutura de estradas, etc., para esses jovens poderem frequentar os serviços na cidade. Então, é mostrar para eles que eles não vão estar isolados do mundo na propriedade rural. Eles estão integrados ao mundo. E eles têm uma função social muito importante estando lá. Acho que isso é importante mostrar isso para eles. O que o Bruno está falando, então, em outras palavras, o agronegócio, a agricultura familiar também pode participar nas políticas de prevenção à violência e uso abusivo de drogas em programas transversalizados e horizontalizados, entendendo que o menino que está, o adolescente, o jovem que está nas áreas rurais, que tem um grande potencial produtivo e se for fomentado e incentivado, vai impedir a migração para os grandes centros urbanos, para empregos suburbanos, enfim, até mesmo sendo aliciados pelo tráfico de drogas, que é o que acontece na maioria. Esse é o fluxo natural, e só chamando uma atenção, nós estamos falando de 60 mil homicídios ano no Brasil, desse público, desses adolescentes e jovens que não têm acesso a emprego, a inclusões sociais, enfim. Então, entende uma coisa, eu acho que nunca ouvi falar que o agronegócio poderia ser visto como também uma opção de prevenção à violência e uso abusivo de drogas. Isso é interessantíssimo. E agricultura familiar. Olha, eu queria retomar especialmente o tópico 2 dos seus comentários, né? A questão da inserção da agricultura familiar nas cadeias produtivas. Na sua exposição inicial, você colocou uma ênfase muito clara
nas vantagens comparativas para que o empresário decida fixar a agroindústria em tal local. Aí nós entramos no problema da anarquia fiscal reinante hoje, de modo especial no estado de Minas Gerais. Como é que eu penso que isso deve ser resolvido? Por um lado, do ponto de vista estrutural, é a reforma tributária em nível nacional. Não apenas a pactuação federativa, que é um dos aspectos, e não é o mais importante da reforma tributária, como também o aspecto redistributivo da própria reforma tributária, que envolve aí a questão da elisão fiscal, que representa hoje uma perda de mais ou menos 200 bilhões em arrecadação, envolve o problema da tributação da pessoa física, dos ricos e muito ricos, que são 2% da população, que pagam o mesmo imposto na pessoa física que a classe média brasileira e o assalariado paga, versus Europa Democrática e Estados Unidos, que a alíquota chega até 40%, e ao mesmo tempo reduzir a incidência de impostos sobre as empresas. O Reino Unido já caiu para 19%. Os Estados Unidos de 35 para 21, a Argentina aqui do lado de 30 para 25, enquanto que no Brasil a média é 34%. Isso tem que cair ao longo do tempo, num movimento gradual, para que haja outras compensações. As compensações é que importam. Você pode, por cadeia produtiva, por exemplo, a agroindústria, reduzir a alíquota para nivelar com os estados limítrofes e concorrentes, enquanto não vem a reforma tributária geral, mas sob o compromisso de todo mundo, investir aqui, declarar o que é produzido, não ter clandestinidade, pagar os impostos em dia. A massa de arrecadação aumenta a despeito da redução das alíquotas. Isso deve ser feito em Minas Gerais em cada uma das cadeias produtivas. Caso contrário, se não houver, por assim dizer, atratividade do investimento, ninguém vai colocar a bandeira do Brasil sobre os ombros, vou investir aqui, que aqui é a minha terra, aqui eu tenho um compromisso afetivo, uma coisa dessa ordem. Vai procurar a oportunidade melhor no mercado. Isso me parece também que é absolutamente fundamental. O que ocorre em Minas nos muitos últimos anos é perda, perda, perda e perda. Na esfera industrial urbana, o Aécio Neves consegue perder a segunda Fiat. A Fiat recebeu em Minas Gerais todos os apoios. Na hora do vamos ver, que era a segunda expansão, ela foi para o Pernambuco. Nós perdemos a agroindústria de alimentos para Goiás. Perdemos, perdemos e perdemos. Grão produzido em Minas aparece em Goiás porque a alíquota é muito menor. Café produzido em Minas aparece no Espírito Santo porque lá a alíquota de exportação é 3% e em Minas é 18% no atacado. E vai por aí afora. Nós acabamos de perder o maior laticínio do Nordeste brasileiro, que estava em Nanuque, onde o industrial tentou 4 vezes uma audiência com o governador de Minas, não foi recebido, tentou com o secretário da área, não foi recebido, tentou na Bahia, o governador do mesmo partido do governador de Minas Gerais, o recebeu na hora, com menos de um mês ele migrou o laticínio, atravessou a fronteira, poucos quilômetros depois, o laticínio está na Bahia. Nós só perdemos, perdemos, perdemos. Por inépcia, inutilidade de certas ações que são contra-ações de governo, falta de visão estratégica, indisponibilidade para negociar e um não compromisso com o desenvolvimento da economia mineira a partir do agronegócio da agricultura familiar. A agricultura familiar não é uma coisa residual, que é uma espécie de olhar para o passado através do retrovisor com uma visão do tipo retrô. Não tem nada disso. É uma perspectiva de futuro, de desenvolvimento, tão quanto o desenvolvimento do agronegócio. Nós temos agricultura familiar. Pode ser que no Triângulo Mineiro seja residual, mas ela é forte, fortíssima em Unai, fortíssima em João Pinheiro, muito forte em todo o norte de Minas Gerais, preponderante em todas as 3 faixas do Jequitinhonha, o alto, o médio e o baixo, sendo que no baixo tem pecuária extensiva, mas é um território, porque ele é mais plano, já não tão montanhoso como o resto do Jequitinhonha, é vocacionado talvez para fruticultura irrigada de ordem familiar. No território também do Mucuri predomina. Agora, quando nós pegamos o leste mineiro, de Caratinga para baixo, é agricultura familiar em toda a extensão da fronteira, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro, até entrar na Mantiqueira com São Paulo. Todo o sul de Minas já teve uma reforma agrária natural, salvo uma ou outra região, a do Bruno lá de Machado, que é onde é o único lugar de grandes propriedades cafeeiras no sul de Minas. É lá,
e em Santo Antônio do Amparo e um pouco em Oliveira. No mais é a pequena e, quando muito, a média produção. Entramos no sudoeste, com exceção de Guaxupé. Toda aquela região ali predomina também a pequena propriedade rural. Então, Minas Gerais tem a cara da agricultura familiar, como está adquirindo também a cara do agronegócio. Essa sua recomendação é importantíssima, é algo que nós precisamos de estudar, como atrair, incentivar, manter e desenvolver a agroindústria no estado de Minas Gerais, chegando perto do produtor rural, para fomentar as cadeias produtivas, como o Bruno tão bem chamou a atenção. Eu tenho a impressão que, nesse ponto, nós já poderíamos caminhar para o encerramento, que nós temos uma entrevista, mas ficando. Primeiro, o compromisso, João, da nossa visita lá a você, que será um grande prazer, viu? Poder me encontrar. Eu gostaria pessoalmente de agradecer, Bruno, sua exposição foi muito boa, muito boa. A sua também, João, foi muito edificante, é muito interessante o testemunho, e acho, Cacá, Malaco, que nós podemos aproveitar as exposições, transformar em um texto, e em todos os encontros que fizermos do Eixo 18, esse material estar disponível para quem vai participar, quando entra a temática da sustentabilidade, que é uma temática da cultura da rede. Agradecer a você, Eduardo. Eu queria aqui fazer um registro. O Eduardo é uma das pessoas mais leais e solidárias que eu encontrei na rede. Você é um grande companheiro que nós temos, viu, Eduardo? Saiba que você tem em nós um amigo, que nós temos por você um respeito enorme. Sempre você está ali na linha de frente, na primeira hora, solidário, apoiando, encorajando, além de ser um fomentador da rede aqui em Uberlândia e na nossa região. Agradecer também a presença do nosso companheiro, como o Eduardo, também candidato a deputado federal. Nós nos vimos uma vez, como eu rodo Minas inteira, me falhou agora o seu nome. Alan, aqui de Uberlândia, né? E agradecer a presença de todos. É uma alegria ter a presença aqui do Eduardo, que veio lá, o Eduardo Lucas, o nosso vice, veio lá de Juiz de Fora, mas nós já estamos até programando uma volta juntos ao Triângulo Mineiro, né? Então, João, Bruno, muito obrigado, viu? Pessoal, então, da transmissão ao vivo aqui, tivemos, durante todo o tempo aqui, um pouco mais que 10, 11, 12, 13 pessoas que assistiu a gente durante todo esse tempo. O vídeo vai ficar disponível, essa live vai ficar disponível no Facebook do João, no meu Facebook, no Facebook da rede, enfim, para você assistir depois, você que não assistiu agora. Quero agradecer à Rede Sustentabilidade, nosso partido, que teve essa iniciativa de começar, né, fazer um debate em todas as regiões do estado de Minas Gerais, cada debate fundamentado na vocação da sua região, para debatermos, e hoje com certeza saímos daqui, né, João, com ideias maravilhosas para o nosso programa de governo, conferindo já coisas que nós já vimos conversando, sentimentos que nós estamos compartilhando, e com certeza foi um debate maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Logo, semana que vem, sábado que vem, estaremos em Montes Claros, fazendo novamente mais um debate. Então, o pessoal de Montes Claros aí, convidados já para mais uma edição dos 18 eixos. Quero também agradecer a presença do Bruno, nosso candidato a deputado estadual, que está aqui hoje também, viu, Bruno? Obrigado pela sua contribuição. E é isso aí, pessoal. Vamos encerrar agora. Um agradecimento a todos e nos encontramos sábado que vem na próxima live em relação ao tema que será debatido em Montes Claros, segundo a vocação lá de Montes Claros. Dia 30 em Juiz de Fora, desenvolvimento urbano e sustentabilidade. Um abraço. Só um comentário final ao pessoal que está nos acompanhando. Preparem-se, porque nós chegaremos ao segundo turno e vamos ganhar essa eleição. Os mineiros já sabem o que eles não querem. Isso que está aí. O Estado oligárquico de desconstrução do desenvolvimento, desconstrução do republicanismo, reconstrução da democracia. E dessa forma, como estamos fazendo aqui ao longo de toda a campanha, conquistando a confiança, inclusive em campos políticos, ideológicos e de ideias antes nunca, não é, experimentados, e o respeito e a simpatia abrangentes, nós vamos chegar ao segundo turno. Aí é outra eleição. Que Deus nos abençoe, João, eu acredito nisso. Abraço a todos.